O episódio de hoje é um conteúdo patrocinado pela NET. De todos os cineastas mais celebrados, nenhum é tão imediatamente associado ao suspense quanto o britânico Alfred Hitchcock. Com seus filmes sobre assassinos, ladrões e espiões, o diretor mostrou como criar situações tensas com ótima técnica cinematográfica. E esse traço do cineasta se tornou tão celebrado que quase sempre que a gente fala de Hitchcock é para falar de suspense. Mas eu costumo sentir falta de ver mais pessoas debatendo um lado específico da obra dele. Um que parece ser esquecido ou subestimado: o humor. Porque Hitchcock dava traços cômicos a quase todos seus filmes, mesmo aqueles que eram mais sombrios. E esse lado mais cômico é tão importante para a obra dele quanto o suspense. Sabendo disso, eu fiz uma parceria com a NET para te mostrar como funciona o humor de Hitchcock. Afinal, eles têm o Now, um serviço de vídeo sob demanda que te dá acesso a centenas de filmes e séries para você ver quando quiser. E o que não falta no Now são filmes do Hitchcock. O catálogo deles conta com 11 longas do diretor. E em quase todos eles a gente consegue ver como Hitchcock usou o humor num perfeito equilíbrio com o suspense. Por isso, todas as cenas que eu vou analisar hoje são tiradas diretamente do catálogo do Now, para que depois você mesmo possa ir no serviço da NET e conferir esses filmes. That's good. Hitchcock usava o humor para servir diferentes propósitos em seus filmes. Um deles era para fazer piadas autorreferenciais. Acontece que o Hitchcock tinha plena consciência do tamanho da sua fama. Ao contrário de muitos diretores da época, Hitchcock se transformou em uma figura extremamente conhecida pelo grande público. Não só por conta de seus populares filmes e de suas aparições na TV, mas também por sua imagem e por seu jeito quase caricato de falar. Hands are the highest form of literature. E por conta disso, Hitchcock passou a brincar com a própria fama em seus filmes. Os exemplos mais conhecidos são as pontas do diretor. Em vários de seus filmes, conseguimos ver Hitchcock aparecer em tela bem rapidinho, o artista dentro da própria obra. Sem contar algumas piadas autorreferenciais mais sutis. Em Festim Diabólico, por exemplo, vemos os personagens debaterem um filme específico. I'll take Cary Grant myself. Oh, so will I. He was living in that new thing with Bergman. What was it called now? Pois bem, esse filme estrelado por Cary Grant e Ingrid Bergman que eles estão discutindo é Interlúdio, dirigido pelo próprio Hitchcock. Outro exemplo que eu adoro tá em O Homem que Sabia Demais. A trilha sonora desse filme foi composta por Bernard Herrmann, parceiro musical frequente do Hitchcock. Mas aqui o diretor decidiu dar a Herrmann uma função extra. No terceiro ato temos uma cena com uma orquestra e o condutor é ninguém menos do que o próprio Bernard Herrmann interpretando ele mesmo. Hitchcock então usa o músico como uma piada com a própria construção da trilha sonora de seu filme. Com essas discretas autorreferências, Hitchcock não estava apenas brincando com a própria imagem de autor. Ele estava também criando verdadeiras piadas internas entre ele e os espectadores que admiravam sua obra o suficiente para perceber essas piadas. Mas é claro que nem todo o humor nos filmes do Hitchcock estava escondido em pequenos detalhes. Pelo contrário, muitos momentos cômicos desses longas eram encarnados nos protagonistas, o que nos leva ao próximo fator que fazia o humor de Hitchcock funcionar: a escolha de atores que ele fazia. Com frequência, o diretor escalava em seus suspenses astros que tinham muita experiência com comédias. Os dois principais exemplos que podemos apontar são Cary Grant e James Stewart, dois dos atores mais utilizados pelo cineasta. Ambos ficaram famosos interpretando papéis sérios e papéis cômicos com a mesma destreza. E Hitchcock sabia explorar muito bem a excelente veia cômica desses atores. Às vezes, ele apostava na capacidade deles de entregar falas engraçadas de maneira rápida. Oh, I'm just beginning to understand. You thought I was going to kiss you, didn't you? Weren't you? Of course not. I was merely reaching around you trying to fix your hair. Outras vezes, ele aproveitava o talento deles pro humor físico. Basta ver as expressões cômicas de Grant em Intriga Internacional ou a movimentação corporal de Stewart em O Homem que Sabia Demais. Mas um dos aspectos que mais chama a atenção no humor de Hitchcock é como ele podia ser sombrio e mórbido.
porque o cineasta não apenas nos mostrava momentos de morte, crime e tensão. Ele também adorava fazer piada com esses assuntos. Às vezes era algo muito pequeno, como nessa cena de Suspeita, filme dele de 1941. Aqui a gente conhece esse médico legista, um cara que passa o dia inteiro abrindo cadáveres. E é claro que o Hitchcock viu isso como uma oportunidade para brincar com a forma como ele janta. In Gloucester, where we exhumed the body 4 years after. O que não significa que ele não fazia piadas mais explícitas sobre a morte. Essa cena de Os Pássaros é um ótimo exemplo. He has a client now who shot his wife in the head 6 times. Why did he shoot her? He was watching a ball game on television. What? His wife changed the channel. Mas talvez nenhum filme do Hitchcock tenha mais piadas sobre morte por minuto do que Festim Diabólico. A cena de abertura nos mostra 2 jovens matando um colega chamado David e escondendo o corpo dele num baú. E durante o resto do filme, a gente vai ver um deles ficar o tempo todo fazendo piadas com a morte de David, achando graça que os convidados dele não fazem ideia de que o rapaz está morto no mesmo apartamento. I thought you'd like to take it into her. She's in the bedroom telephoning. Then you'd like David to walk in. Oh, no, that'd be too much of a shock. Bem sádico, né? Bom, para Hitchcock, esse lado mais sombrio do humor dele vinha do que ele considerava ser o tradicional humor britânico que ele herdou. I think the British have a sense of humor, especially about the macabre. And I think a lot of people, object to playing around with bodies and so forth. But actually, I don't think it really matters, Então já vimos que o humor de Hitchcock tinha diferentes facetas. Mas a melhor parte de analisar esse assunto é perceber que o diretor não usava o cômico só para criar momentos engraçados. Porque para Hitchcock, o humor e o suspense eram 2 lados da mesma moeda. Para ele, todo bom suspense precisava de uma dose de comédia. E por isso ele usava o humor em diálogo direto com a tensão de suas tramas. Vamos pegar como exemplo esse trecho de O Homem que Sabia Demais. Nele, o protagonista Ben vai a uma oficina de taxidermia por suspeitar que o dono do lugar sabe onde está o filho raptado dele. O momento é carregado de tensão, já que o taxidermista parece misterioso. Sem contar que Hitchcock ainda insere no quadro um tigre rugindo, para já nos dar a impressão de que Ben está sob ameaça. O taxidermista nega saber de qualquer coisa, Ben se irrita e então começa uma briga, elevando a tensão ao máximo. Mas aí a gente começa a ver os taxidermistas fazendo isso aqui. Ben estava errado no fim das contas. Assim, num piscar de olhos, o que era uma situação ameaçadora se transformou numa cena de comédia, com taxidermistas tentando controlar um homem raivoso que pode danificar o trabalho deles. Ou seja, Hitchcock injeta humor na cena como uma forma de aliviar a tensão e dar ao público um momento para se tranquilizar. What happened? Did you find anything? No, it was a wild goose chase. Além disso, Hitchcock entendia que o humor podia ser usado não só para aliviar a tensão, mas também para reforçar o suspense. Meu exemplo favorito tá em Intriga Internacional. Nele, a gente conhece Roger, um publicitário comum que é confundido com outro homem e acaba sendo perseguido por criminosos. E quando ele tenta pedir ajuda, ninguém acredita que ele realmente esteja sendo perseguido, nem mesmo a mãe dele. Todo mundo apresenta reações sarcásticas e engraçadas para zombar de Roger. E essas reações cômicas são usadas para ressaltar a frustração do protagonista. Essa é uma situação muito perigosa, mas ninguém tá levando ela a sério. E assim, vamos ficando irritados e angustiados, exatamente como Roger se sente. You gentlemen aren't really trying to kill my son, are you? E vemos Hitchcock repetir a estratégia em outros filmes. Em Suspeita, temos um momento muito grave que magoa a heroína, mas os homens tratam ela como uma criança, com reações que, apesar de engraçadas, nos deixam indignados. Já em Janela Indiscreta, os momentos cômicos dos vizinhos também nos deixam angustiados, porque todo mundo está vivendo normalmente sem suspeitar que um assassinato pode ter acontecido na vizinhança. Sem contar os filmes de Hitchcock que tem cenas em que personagens debatem hipoteticamente como matar alguém. Nelas, todo mundo tá falando disso de maneira cômica, mas isso nos deixa tensos porque a gente sabe que essa conversa pode dar ideias ao assassino que está entre eles. There is an untraceable poison, isn't there? Nonsense, no such thing. I'll bet you know, Doctor.
Tá vendo então por que vale tanto a pena estudar o humor de Hitchcock? O cineasta não queria apenas ser engraçadinho, ele realmente acreditava no equilíbrio entre suspense e comédia. Para ele, momentos de tensão precisavam coexistir com momentos mais leves, fosse para ressaltar a angústia ou para dar um respiro de alívio para o público. E graças a esse uso inteligente do humor em função do suspense, Hitchcock conseguiu criar um estilo narrativo completamente único. Então não se sinta mal se você estiver vendo um filme do diretor e achar graça dessas histórias mórbidas. Pode apostar que o Hitchcock estava rindo bem mais do que você. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. Eu fiquei muito feliz de poder falar sobre esse lado da obra do Hitchcock, que não é tão debatido assim. E se você nunca reparou nesses momentos mais cômicos do diretor, não tem problema, porque todos os filmes que eu destaquei hoje estão disponíveis para você alugar no Now da NET. São 11 filmes do diretor disponíveis no catálogo, então você pode maratonar todos eles e conferir em primeira mão como o Hitchcock equilibrava suspense e humor. E lembrando também que você pode conferir muito mais conteúdo no Now. Eles têm milhares de filmes e programas de TV, indo desde os clássicos até os mais recentes lançamentos do cinema. Tudo isso para você assistir na hora que você quiser. Então, se você quer se aprofundar no que o cinema tem de melhor a oferecer, não deixe de conferir o Now da NET. Lembrando também que se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entre Planos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.